bem-vindos a esse bloco da tarde desse nosso primeiro pré-painel, vamos dizer assim, né? Como eu expliquei para vocês pela manhã, a nossa ideia não é que esse aqui se tornasse um dia normal de painel, era para ser um workshop de temas temáticos, de assuntos temáticos e de questões mais específicas, mas para nossa alegria e para o bem da troca de conhecimentos, houve uma grande atenção de todos vocês a esses temas, com participação aqui de representantes da indústria, participação de representantes do setor militar, de representantes do governo, reguladores. Então, isso mostra que a gente acertou ao criar essa oportunidade para poder aprofundar alguns assuntos mais específicos aqui do dia a dia do mercado de satélites. E aí a gente, obviamente, vai trabalhar em alguns aprimoramentos aqui para o próximo ano, a começar pelo local de coffee break, que definitivamente não dá para a gente colocar ele dentro da sala. A ideia também não era que fosse um coffee break, tá, gente? Era um cafezinho para o pessoal ir lá, pegar um cafezinho, sentar e continuar assistindo a palestra. Mas no Brasil o pessoal gosta de conversar, então tá certo. A gente tenta copiar aquele modelo americano, né? E não funciona direito aqui, não. A gente tem que adaptar aqui. A questão cultural brasileira é diferente de outras realidades. Mas faz parte. É isso aí. A gente faz esse evento há 20 anos e a gente aprendeu muito ao longo desse período, o que dá certo, o que não dá certo, e continuaremos aprendendo por muitos anos ainda. Vamos lá. Nesse próximo painel, nesses próximos 2 blocos aqui, dessas 2 sessões que a gente vai ter, esses workshops, a gente vai tratar de 2 aspectos que são importantes e cada vez mais relevantes para a indústria, principalmente no momento em que a gente está passando por algumas transições tecnológicas importantes. Não estou falando só de satélites de órbita baixa, que é o tema que a gente acaba resvalando em todos os momentos, mas principalmente porque o mercado brasileiro, principalmente com o desenvolvimento das redes de fibra, ganhou uma nova roupagem, uma nova conotação, e isso faz com que o uso do satélite em políticas públicas tenha uma característica um pouco diferente do uso e das aplicações que tinham sido pensadas há alguns anos atrás. Então, a gente tem uma realidade bastante diferente hoje do que a gente tinha em momentos anteriores. E, por isso mesmo, essas reflexões que a gente está trazendo aqui são relevantes. Nesse primeiro bloco, a gente até teria a participação de um representante do Ministério das Comunicações, mas, por conta justamente desses eventos que estão concorrendo conosco em Brasília, essa participação acabou ficando prejudicada. Tá? A gente pede desculpas aí, mas a gente não consegue coordenar a agenda do Palácio do Planalto e nem do Ministério das Comunicações. E aí calhou aí essa coincidência de datas, mas não tem problema. Tá? A gente vai ter um painel que vai ser igualmente rico e até um pouco mais proveitoso, porque a gente, com menos gente, consegue fazer mais perguntas, consegue provocar e instigar um pouco mais o debate. Então, nesse primeiro painel, a gente vai falar da aplicação do satélite em políticas públicas e a gente vai ter 3 participantes aqui que vão refletir um pouco sobre as atuais perspectivas do uso dessas redes via satélite para aplicações governamentais civis, tais como educação, saúde e outros projetos de política pública que estão sendo desenvolvidos. Então, quem participa conosco, eu vou fazer o convite e daí depois a gente acerta aquela questão de ficar todo mundo no palco ou não ficar no palco em função das apresentações, porque eu confesso que eu não sei se todo mundo está com PowerPoint. Uma das pessoas eu sei que está, os outros 2 eu não tenho certeza. Então, Cláudia Domingues, que é Legal Director da Viasat. Cláudia, peço uma salva de palmas para ela. Eliomar Medeiros de Lima, que é gerente de tecnologias e soluções satelitais da Telebrás. Peço uma salva de palmas para o Eliomar. E o Fábio Alencar, que é vice-presidente de desenvolvimento de negócios da SES. Peço uma salva de palmas para o Fábio, que estará conosco também no dia 28 no painel sobre políticas públicas, mas aí, nesse caso, ele vai estar como representante do Sindichat. Quem está com PowerPoint? Eliomar? Está com PowerPoint? Então, eu vou pedir para você vir aqui ao púlpito, o Fábio vai ficar um pouquinho mais para o canto de lá, a Cláudia um pouquinho mais para o canto de cá, e a gente não atrapalha a apresentação do Eliomar.
Boa tarde a todos. Bom, eu estava aguardando aqui que tivesse aqui também o Rômulo, né? Então, eu achava que ele ia falar sobre as políticas públicas com mais atualidade. Mas então o que eu fiz foi... pode passar, por favor. O próximo. Eu fiz um pequeno histórico porque falar em política satélite, em política pública, nós não podemos deixar de falar no GESAC. O GESAC que começou em 2002, eu tive lá, tive uma participação significativa lá no GESAC. Então, a minha apresentação é um breve histórico do programa GESAC, pincelar um pouco sobre inclusão digital, acesso significativo e trazer aqui umas reflexões desse relatório de monitoramento da educação global da Unesco, que foi lançado há 2, 3 meses no Uruguai, onde ele chama a atenção para que a tecnologia na educação não seja excessivamente centrada na tecnologia. Aqui. Bom, no histórico do GESAC, eu quis trazer aqui, só para ver a evolução, principalmente para ver a evolução da banda que é consumida, que foi consumida no GESAC ao longo do tempo, desde o início em 2002, onde todo o download era 8 megabits por segundo. Aí já foi, esse contrato ainda foi assinado no governo Fernando Henrique Cardoso, e logo em seguida houve a posse do presidente Lula, e o GESAC passou por uma transformação para se tornar um agente de inclusão digital. E foi feito, então, um aditivo. Isso aí, nessa época, o contratante era Gilead, o contratado era Gilead. Então, passou por essa transformação, passou de 8 megabits por segundo para 54 megabits por segundo. Chama a atenção aqui também do que seria o provisionamento por site, que era 2,5 kilobits por segundo, passou para 17. Em 2005, o Ministério resolveu usar uma tecnologia nova, à época, e também incluir uma equipe de formação, que era chamada de implementadores sociais, que era uma equipe para fazer capacitação. Nessa época, o GESAC voltou-se para atender telecentros comunitários, e tinha equipes para fazer capacitações, oficinas, de modo a não levar somente computador e acesso para as comunidades. Então, passou-se então para 108 megabits por segundo, ou 25 kilobits por segundo por site. Nessa época, esse aí, o fator de compartilhamento foi um dos maiores, foi 9,6%. Foi nessa época, logo depois desse contrato assinado, que eu passei a responder pelo GESAC e responder também por alguns problemas da licitação que tinha ocorrido, que eu herdei. Bom, então nós partimos para fazer uma nova licitação, passando de 3.500 pontos para 12.000 pontos. Foi uma licitação bastante grande, né? E aí teve um consórcio que venceu, o consórcio Conecta Brasil, e nessa época nós passamos para 700 kilobits por segundo, era a velocidade nominal média, e 685 megabits por segundo era o total do download, 57 kilobits por segundo era o provisionamento médio, e o fator de compartilhamento era 6,3%.
Em 2014, eu já não estava mais no Ministério, e foi feito, ao término do contrato, foi feito outro processo, acho que uma licitação, e se previa a época conectar todas as unidades de saúde, mas houve uma mudança de governo e o Ministério da Saúde simplesmente, acho que esqueceu de deixar no orçamento o dinheiro para conectar as unidades de saúde. Então, ficou com 7.000 pontos. Também a velocidade era 700, todo o download era 700 megabits por segundo, 100 kilobits por segundo por site. Bom, e após o lançamento do SGDC, foi feito um contrato com a Telebrás, eu não estava lá, e foi feito um contrato por 15.000 pontos, com velocidades de 10 e 20 megabits por segundo. O SGDC já operava, foi o primeiro satélite em banda Ka, o primeiro satélite da HTS em banda Ka opera em todo o Brasil. As velocidades eram de 10 a 20, e o fator de compartilhamento muito baixo, de 1%. Dava 115 kilobits por segundo. Isso, eu costumo dizer que isso é uma reclamação contratada. Um fator de 1% é a reclamação contratada, que começa com o satélite vazio funcionando a 100%, e à medida que vai preenchendo, vai caindo a velocidade, podendo chegar a 1%. Embora não tenha chegado a 1%, mas pode chegar a 1%. Bom, depois do aditivo 2022, temos hoje o GESAC atual, que atende escolas, unidades de saúde, vários telecentros, comunidades indígenas, pelotões de fronteiras, etc. Isso aqui é só uma representação da evolução da banda contratada ao longo do tempo, ao longo desses anos. Então, contratada foi em 2022, com aquele aditivo, 3 gigabits por segundo. Isso é um exercício, aqui é um exercício de considerando os provisionamentos. A banda média, considerando todo o download, a banda média por site. Então, nós temos de 2,5, 17, 57 foi 2008, 100, 115 foi 2022. Isso aqui é uma linha de tendência se fôssemos seguir uma curva exponencial. Então, nós estaríamos aí em 2023, falando em algo de 700 kilobits por segundo, que é bem abaixo do que está na consulta do Ministério. Bom, a inclusão digital, existe há mais de 20 anos que eu estou nessa área, e esse discurso permanece. A inclusão digital é mais do que computadores e acessos. Quer dizer, várias pesquisas classificam a inclusão digital em vários níveis. Ou seja, além de computadores e acesso, a gente precisa de letramento digital, desenvolvimento de habilidades e competências digitais, literacia em Portugal, ou letramento no Brasil, digital, informacional, é desenvolver nos usuários essas habilidades. Ou seja, continua sendo necessário ter algo além, uma formação, uma capacitação. E aqui só a frase do Marco Warshauer, da Universidade da Califórnia, de 2004, dizendo que para proporcionar que a inclusão digital se consegue com acesso significativo às tecnologias digitais. Isso não é o conceito atual de acesso significativo. Foi uma expressão que ele usou em 2004, que além da infraestrutura, o conteúdo, a língua, o letramento, a educação e as estruturas comunitárias e institucionais devem ser todos levados em consideração. Aí agora sim, recentemente,
foi lançado o conceito de conectividade significativa e teoria do acesso significativo, que tem como um dos pilares a conectividade significativa. Então, os 4 objetivos essenciais da conectividade significativa: velocidade similar ao 4G, posse de smartphone ou dispositivo adequado, uso diário, usuários terem uso diário e uma conexão de banda larga ilimitada na casa, no trabalho e no local de estudo. Ou seja, isso não parece muito a cara do interior do norte do Brasil. E aqui não se fala em capacidades, em habilidades e competências digitais dos usuários. Então, o novo significado de acesso significativo, segundo essas instituições: acesso à internet a preços acessíveis, que eles classificam como 2% da renda média por mês; conectividade significativa, portanto, aquele conjunto de expressões; e a capacidade de usar a conexão em um ambiente social de apoio. Ou seja, já está embutido, para mim já está implícito que os usuários têm aquelas capacidades e habilidades digitais. Então, por último, o relatório da Unesco de monitoramento da educação global, que é aquele relatório que está lá, onde eu pensei algumas observações que constam do relatório. Está dizendo, por exemplo, que o foco deve estar no resultado da aprendizagem e não nos insumos digitais, e não na tecnologia em si. Que a tecnologia não precisa ser o estado da arte para ser eficaz. Ou seja, nós podemos levar a educação sem ter que ter uma velocidade que é adequada para os grandes centros. E tem que se investir na capacitação de professores e outros insumos para usar essa conectividade. Então, só para repassar aqui, as decisões sobre tecnologia da educação devem priorizar a necessidade dos alunos, avaliar se sua aplicação é apropriada, equitativa, se não vai deixar ninguém para trás, se não vai estar privilegiando quem já é favorecido, baseadas em evidência e, acima de tudo, sustentável. Tem que ter um custo que se sustente ao longo dos anos. Muitas vezes a tecnologia é comprada para preencher uma lacuna, sem se ter em conta os custos a longo prazo, sobre orçamentos, custos sobre o bem-estar das crianças e sobre o meio ambiente. Então, precisa estar centrada na aprendizagem dos mais desfavorecidos. Deve mitigar o risco de beneficiar alunos já privilegiados e de marginalizar ainda mais outros, aumentando assim a desigualdade de aprendizagem. Pode ter impacto, por fim, pode ter impacto prejudicial se for inadequada ou excessiva. E ali uma observação do que poderia custar manter a conectividade em todos os países pobres. Isso é um lembrete do relatório, que poderia custar $1 bilhão por dia. Isso em todos os países pobres. É isso aí. Obrigado, Eliomar. Eu vou pedir só para você trocar de lugar com o Fábio, Eliomar, que o Fábio também vai fazer o uso do PowerPoint, e aí fica mais fácil você assistir daqui. Impressionante esse histórico que você trouxe do GESAC aqui. Depois a gente vai conversar sobre isso, inclusive à luz da consulta pública aí que está rodando. Fábio. Ok. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro, agradecer mais uma vez aí, Rubens, Samuca, a organização do evento. Nós crescemos 50%, né? Mais um dia. E ver todo mundo, né? Obrigado pela audiência. É bom estar de novo nos eventos presenciais, a gente se vendo, né? Depois de todo tempo de pandemia e ausência dos eventos, então é interessante.
E dá para ver, né, até pelo primeiro dia aqui já que a audiência está grande, né? A satélite voltou a ser né, tá nas manchetes. Estava até brincando hoje que eu fui ver, não sei se quem tem Apple TV, saiu The Morning Show, que é uma terceira temporada, e começa a temporada já a jornalista entrando no... É o foguete da Blue Origin, né? Dá um outro nome, mas é o foguete da Blue Origin. Ela faz aquele voo que o Capitão Kirk fez lá com o Jeff Bezos e tal. Então, assim, um fato é que satélite, espaço, né? Presidente da ABB aqui, ex-presidente, né? Moura está aqui. Espaço voltou a ser sexy, né? Como já foi quando eu era adolescente, talvez, e depois caiu meio no esquecimento, né? NASA, essas coisas já não eram mais tão sexy como até hoje. Então, de novo, obrigado pela presença. E aqui eu vou usar, para quem conhece, né, o princípio do Valdo, o segredo do sucesso, o total despreparo. A gente não coordenou nada e eu e o Leomar parece que a gente fez a apresentação uma para o outro. Ele me deu toda a deixa para eu começar a minha apresentação. Foi exatamente buscando... Luiz Carlos, cadê o Luiz? Vê se ele identifica aqui. Ó. Esse é do relatório que você mandou para mim, lá da recém-fresquinho, em setembro de 2023, a UIT, falando do que o Leomar estava comentando, né? Exatamente da inclusão digital, dos desafios. Aqui é um resumo desse relatório, esse último quadro, onde eles apresentam as 5 considerações principais que eles entendem daqui para frente tem que ser vista. De novo, nada novo, né? Nós tratamos desse assunto no nosso mercado, né, desde 2000, né? Mas eu gostei da organização deles, eu acho que é importante falar de cada uma das colunas, né, dos pilares que eles estão atacando, e tem desde que a definição de conectividade significativa, que cá entre nós eu tenho um desconforto um pouco com a definição atual, eu acho que ela, como o Leomar falou um pouco, ela não considera a realidade de países que têm mais dificuldade de entender. Não dá para você dizer que o centro de São Paulo tem o mesmo custo para entregar, né, uma solução que no interior do Acre, né? Então, assim, dizer que você tem que ter X megabits por escola, regardless, como diria no primeiro mundo, onde você está, é um pouquinho estranho para mim. Então, assim, tem coisas que eu acho que essa definição precisa ser melhorada e ela sofre muito impacto, de novo, do primeiro mundo, do mundo de 5G, 6G, né, do Norte Maravilha super desenvolvido. A gente precisa de uma política... Acho que o Ministério tem buscado, porque lá na frente vocês vão ver, né, o cestinho de dinheiro, que tudo tem preço. O Leomar acabou bem lá, mostrando $1 bilhão por dia. Nós estamos dispostos a investir como, né, sociedade e tudo, esses valores, é difícil. Então, mas, de novo, é importante definir o que é conectividade significativa, também não pode ser qualquer, né, best effort, qualquer lixo, né? Tem que permitir realmente o uso. Reduzir o gap do uso, e aqui é interessante, e, de novo, o Leomar abordou, mas até evoluiu. No passado, a gente falava muito do computador, né? Que as pessoas não tinham acesso, tentar computador popular. Hoje, todo mundo já sabe que o celular é o computador popular, né? Todo mundo tem smartphone. E é interessante que o percentual de pessoas que usam a internet é menor do que o percentual de pessoas que é coberto pela internet. Então, tem muita gente que poderia estar usando e não consegue usar, seja porque não tem equipamento, não tem cultura, ou simplesmente não tem dinheiro para pagar a conta, né? Então, existe um gap aqui de fazer essas pessoas poderem usar, né? Várias formas possíveis de... E a gente viu na pandemia, e para mim é sempre isso, né? É sempre uma comparação de custo e valor, né? A pessoa vai usar no momento que aquilo tem valor. O custo, claro, tem que sempre procurar cair, mas o valor também tem que subir, né? Se você, antes da pandemia, pouca gente, né, comprava comida pela internet, pouca gente... O ensino à distância era uma barreira, né? Eu fiz uns cursos, né, no período e não pode ser ensino à distância, é baixo nível. Qualquer universidade de primeiro nível ia dizer que não fazia. Durante a pandemia, todo mundo fez tudo, né? Então, assim, tem muitas coisas que são desse nível e a gente está vendo isso para o Brasil, novamente, o caso do campo é típico. Não é só o preço que vai baratear do acesso, é o uso da internet, IoT e várias outras coisas que vão trazer um valor mesmo, benefício. Eu vou... né? Eu sempre uso o exemplo da minha casa, eu vou mostrar depois um pouco, não tinha internet, agora tem, e eu consigo trabalhar, então, de 1 hora do Rio de Janeiro. Para não perder muito. O terceiro e o quarto ponto, a gente está falando do dinheiro, é como os governos, porque, de novo, a conta é grande, né? Eu volto a falar, e é difícil também discriminar, você não pode, voltando ao meu primeiro pilar aqui, eu não posso também
para a Amazônia entregar um serviço de má qualidade e só entregar, né? Não pode ser mais para os mesmos, né? O 5G e toda a internet, o banda larga, tem que ser para todos, né? Tem que realmente universalizar. Então tem que buscar recursos, parcerias, governo e privado. No caso do Brasil, né? Os fundos, em geral, o uso dos fundos de universalização, no caso do Brasil, FUS. E, finalmente, talvez o mais complexo sempre, que é gerar políticas, né? E leis e regulamentações. A Anatel tem feito um grande trabalho, o 5G foi um exemplo, né? O trabalho todo foi feito, mas que é um desafio, né? A tecnologia anda muito mais rápido do que leis e regulamentos, né? Aqui só de novo, vou estar aqui sempre tentando mostrar que nós temos um desafio grande, mas que para o mercado de satélite, para mim, é uma grande oportunidade. Então, acho que eu nunca tive tão otimista com satélite como agora. Por quê? Porque a gente vai precisar, né, levar a banda larga realmente a todos. Ali tem, no mesmo relatório, tem um gráfico mostrando, esse velho conhecido, acho que esse relatório já é de 2020, se não me engano, o ganho, né, do produto interno bruto com a penetração de banda larga. Isso hoje em dia é basicamente óbvio, né? De novo aquilo que eu falei, né? Até meu jardineiro em Areal, né, eu pago a ele agora via Pix. Então, ele tem várias coisas que a gente faz via internet. Então, o impacto... E, sim, de novo, o satélite, para mim, acredito para todos aqui, é a combinação perfeita para levar, né, uma plataforma para onde a fibra, o rádio vão demorar muito mais tempo para chegar. Isso já não é mais possível. E aí eu vou para o próximo slide, onde eu falo da era pós-G, a ubiquidade. Para mim, eu tenho sempre batido na tecla, não faz muita diferença no meu celular se está 300 mega ou 50 mega cá entre nós, não sei vocês. Aliás, o meu plano, minha franquia, acaba derrubando, ele fica em controle de fluxo desde o dia 10. Então, se é 300 mega ou 50 mega, não faz a menor diferença. Mas faz toda a diferença de eu poder estar na BR-040 falando o tempo todo, podendo estar acessando, porque minha mãe está aqui, 89 anos, deixo ela sozinha, ela precisa me comunicar quando eu estou indo para Petrópolis que teve um problema e eu tenho que voltar correndo. Então, assim, a cobertura ela passa a ser realmente fundamental. Não é mais um discurso só de mercado. É uma realidade, porque o 5G vai fazer, né, todo o IoT desenvolver, toda a dependência da conectividade. E, de novo, as operadoras têm um trabalho fantástico, têm feito, né, um desenvolvimento fantástico, mas vamos ver a cobertura do Brasil. Ainda é baseado nas grandes cidades, né? A gente está vendo 5G rollout aí e tal, é limitado. Então, eu peguei aqui o Brasil, a cobertura da Vivo, excelente, né, assim, olhando de longe, e fiz um zoom na minha casa, em Areal. E aí você vai vendo melhor ali Petrópolis. Petrópolis está super atendido, está dentro de todas as métricas da Anatel, tem giga em fibra e tal. Mas você sai na BR-040, o que você está vendo ali? Toda a área branca ali não tem sinal nenhum. Então, eu tenho 2 condomínios de 200 casas que tem fiber to the home e não tem o celular. Continua sem ter. A gente vai passar um bom tempo. Qual é a solução? Era ter uma... Já teve quase no meu terreno, já teve quase construído uma torre, mas não deu, porque a torre tinha que ser 50 metros, o terreno não aguentou. Mas se você tivesse uma solução satélite, simplesinha, pequenininha, você podia atender 100, 200 pessoas de modo bem fácil. Talvez o mais difícil não seja a tecnologia, talvez o mais difícil seja a operadora ser remunerada por isso. Isso é um problema que a gente tem que pensar muito. Porque o ARPU das operadoras não está crescendo, né? As operadoras de celular não crescem o ARPU, e se botar para mim lá o celular, não vai crescer. Porque todo mundo lá já tem o plano e vai usar a franquia do seu plano, não vai gerar nenhuma receita nova para a operadora. Então, por que eu vou investir e levar? Então, ainda tem toda essa equação de como gerar valor para quem está fazendo investimento na conectividade, que são as operadoras, né, para poder pagar o investimento que está sendo feito, e vai ter que ser feito de levar a banda larga para mais fora dos grandes centros. Agora eu tenho que falar um pouco do meu peixe, né? Vender meu peixe aqui. Como eu falei, a gente precisa de cobertura nacional. O Leomar comentou o SGDC, né? Foi o primeiro banda KA a cobrir o Brasil todo. E hoje nós temos o 617 da SES, né? Em banda KA também, cobrindo o Brasil todo, não só o Brasil, as Américas, com capacidade flexível, reconfigurável. Então, por exemplo, hoje a gente enxerga uma demanda muito grande na região amazônica, que na época do SGDC não tinha essa demanda toda. Se vocês lembrarem o desenho do SGDC, acho que era o ex-ministro Quadros, dizia, ele
respeitou um tratado de Tordesilhas, né? Ele falou, se você fizer um corte, o que está para oeste tem bem menos banda, menos capacidade do que está para leste, que sempre foi a realidade, né, dos nossos satélites de televisão e outros satélites que a gente tinha que a população está mais na costa. Aqui não, aqui eu consigo alocar conforme a demanda real for surgindo, então complementa toda a necessidade, vamos dizer, para o Brasil. Só que eu acho, assim, de novo, eu sou otimista e acho que aqui, se juntar todos os HTS, aliás, né, momento bom, a gente está com o HTS, está com o Léo, tudo que a gente falou nos últimos 10 anos aconteceu, e mesmo assim a gente ainda acho que está longe de alcançar a demanda que tem aí. Agora mesmo em Paris teve lá o evento da Euroconsult e teve uma palestra da NSR, e eles voltaram a falar algo que eu sempre tenho também defendido. O problema da nossa indústria não é demanda, é supply. Quer dizer, a gente tem que conseguir entregar mais e mais barato, porque o mercado vai absorver. Mas é um desafio, também não é uma coisa simples. A gente sabe bem que os custos são desafiadores. Só um pouquinho na linha do que o Leomar também falou, você vê como a gente planejou tudo bem, fizemos junto a apresentação. Eu gosto muito dessa ideia dos pontos agregadores, né? Claro, tem a outra solução que eu não estou falando aqui, a Cláudia talvez fale mais alguma coisa, mas do residencial direto, eu sou cliente, por sinal, sou cliente da Hughes, tem alguém da Hughes aí? Né? Sou cliente da Hughes lá para atender aquelas casas que eu tenho que não tem celular. Então, mas eu gosto muito das soluções integradas, que é a solução onde você faz o ponto de presença. Como o Leomar falou, o GESAC veio evoluindo, né, e vem crescendo, o Wi-Fi na praça, seja o nome que for, mas tanto o Wi-Fi quanto o celular, a ideia é que isso possa, né, ser estendido realmente o máximo possível. A SES, a gente tem aqui a oportunidade de brindar com a solução, não só gel como mel. Então, são multi-órbitas que permitem você crescer, né? Começar com gel menor, vamos dizer até 50 megabits, para dar um exemplo, 100 megabits, e dali por diante crescer com o mel, que chega acima de 1 gigabit. 1 gigabit por estação vai passar a ser uma realidade, um padrão maior do que é hoje, em pouco tempo. Não vamos demorar muito para chegar lá. Mas, mesmo assim, não significa também que os 50 megabits, os 100 megabits vai deixar de existir, né? A gente sempre vai ter cada vez mais necessidade de células menores em regiões onde tem pouca concentração de gente. Tá? Então, alguns exemplos, sempre com agregação, seja no satélite GEL, que eu mostrei, ou MEL, que eu não vou entrar em detalhe. Ups, acho que eu fui voltar. Apaguei. Obrigado. Então, aqui só um resumo, né, do que a solução satélite tem em termos de valor de proposta, né? Redução de investimento. Então, isso eu acho que todos nós temos visto, né? A gente deixou, os operadores de satélite deixaram de vender só banda e deixar para o cliente cuidar da rede, né? Hoje você investe na rede, até natureza do produto HTS, né, de você ter um gateway. Mas o mais importante não é nem isso, eu acho que é realmente aliviar. Você imagina uma operadora de celular que está investindo bilhões em 5G, ainda tem que investir mais numa infraestrutura de rede e tal. É sempre um desafio. Então, a gente tenta aliviar e prover para o cliente uma solução que ele vai ter basicamente só OPEX e vai poder usar, né, a capacidade conforme a necessidade. Sempre escalável, como eu falei, hoje a realidade ainda, vamos ter muitos sites de 50 mega, 100 mega, mas em pouco tempo a gente vai precisar crescer para 1 giga ou mais. E risco também, porque você pode compartilhar a banda, você pode contratar um pacote, um volume de X gigabits por segundo, e usar aquilo por cada estação, conforme o tráfego vai crescendo. Então, novamente, dando exemplo de um operador, ou mesmo de uma rede Wi-Fi, com o tempo a fibra vai chegar, né? Me lembro no passado de escutar, né, de chefes dizendo, não, mas esse site aqui não é satélite, é fibra. Mas poderia ser fibra, mas não tem fibra. Então, com o tempo, a fibra vai chegar e aí você realoca aquela capacidade de satélite para outro lugar. Então, se o provedor tomar conta desses aspectos, fica mais fácil implementar. Eu não vou falar muito, porque acho que até já estou estourando meu tempo, mas aqui depois o Omar, quem quiser fazer propaganda do meu chefe, né, o Omar Turri, ele vai estar na quinta-feira, ele vai falar dos casos de sucesso da SES. Só dar um exemplo de México e Colômbia. México contratou Mel e Gel,
e a Colômbia contratou basicamente GEL. Mas são 2 casos de sucesso similares um pouco ao GESAC, né? Lá no México era o México Conectado, na Colômbia era outro sistema, mas claramente isso é um problema em todo o mundo, né? A necessidade de inclusão digital. Mais uma vez, obrigado. Então, espero não ter estourado muito meu tempo. Obrigado, Fábio. Cláudia, eu queria que você trouxesse a sua visão como Viasat, como executiva da indústria, sobre como é que o satélite entra nesse jogo de políticas públicas e na definição das políticas públicas, considerando algumas variáveis que acho que o Eliomar trouxe, o Fábio também mencionou. A gente sabe que hoje a velocidade e a necessidade de banda está cada vez mais crítica por conta dessa discussão, inclusive, né, da conectividade significativa como um fator predominante aí no direcionamento e nas diretrizes políticas. A gente sabe que o Brasil tem um grande desafio geográfico, né, pelo tamanho, pela sua dimensão. É um desafio geográfico significativo, mas que, do ponto de vista competitivo, tem sido enfrentado, inclusive com o crescimento das empresas de internet de fibra, cada vez mais presentes aí nos lugares mais distantes, até com o governo já atendendo a região amazônica, com redes subfluviais sendo desenvolvidas e tudo mais. Então, assim, é um cenário muito complexo para você encaixar o satélite dentro dessa análise de políticas públicas. Como é que você vê hoje, né, o papel que o satélite pode desempenhar? Lembrando, obviamente, né, que vocês têm uma parceria com a Telebrás já de alguns anos, vocês, né, dão suporte para a Telebrás fazer a implementação do atendimento e políticas públicas que eles fazem, e vocês também têm essa experiência, não só aqui no Brasil, mas em outros países, né, de atender governos e atender essas políticas. Então, qual que é a análise que você faz desse momento? Está funcionando? Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar todo mundo, cumprimentar meus colegas de painel. Fabinho, sinto muito, não trarei tantas questões técnicas quanto você achou que eu vou trazer. Não, enfim, sou advogada, vou deixar isso para você, tá bom? E para o Eliomar também. Não trouxe uma apresentação, mesmo porque vocês já trouxeram mais do que suficientes informações, enfim, e mostraram muito bem como funciona o cenário hoje e como está colocado o mercado, né? Está dando um eco. Uma microfonia. Tá, sim. De repente eu troco. Não, é só ela desligar. Desliga esse microfone para mim, por gentileza. Isso, o outro também. Já ajuda. Opa. Não, né? Foi? Vamos lá. Problemas técnicos. Mas, enfim, então, queria agradecer. A apresentação deles foi formidável. Nós realmente não combinamos nada. Deveríamos até ter combinado, viu, Fabinho? Acho que na próxima tem que combinar. Mas as apresentações, eu acho que a forma de pensar está muito complementar. Acho que é exatamente nesse sentido que a gente tem que ir. Samuca, muito obrigada pelo convite. Estou esperando as perguntas complexas que você vai fazer, tenho certeza que virão. O Cristóvão está aí ainda, provavelmente vai fazer outras perguntas difíceis. Mas o momento aqui, eu acho que não poderia ter sido mais oportuno desse congresso, né? A gente sabe a importância dos satélites na conectividade para o Brasil. E, na semana passada, a gente teve aí a publicação do termo de referência do GESAC, do novo GESAC. Então, eu acho que esse é um momento aí crucial para a gente pensar nessas políticas públicas, no que vai ser decidido em relação às nossas escolas daqui para frente. E ninguém melhor do que o setor, aí eu posso dizer, a Telebrás, a SES, enfim, todos os participantes, para que a gente possa ter essas definições da melhor forma possível. O GESAC, ele realmente foi um programa, né, é um programa muito bem sucedido, um dos maiores programas de conectividade do mundo. Nós temos hoje 25 mil pontos instalados, 18 mil escolas conectadas e já conectamos mais de 9 milhões de alunos até hoje. Então, assim, não se pode deixar e não se pode perder de vista toda a experiência que foi trazida aí nesses últimos anos de experiência do GESAC. Então, a gente entende que o GESAC, obviamente, precisa ser aperfeiçoado,
Obviamente que as diretrizes e os parâmetros que foram fixados no passado, obviamente nós precisamos rever, nós precisamos repensar. Isso é até do setor de tecnologia, né? As inovações, as demandas são diferentes. Então, dúvidas não existem de que ele precisa ser aperfeiçoado, e nós estamos aqui para discutir isso, né? Mas agora o que a gente realmente tem que entender são as necessidades, né? As demandas, as necessidades. Nós precisamos entender quais são as demandas dessas escolas, né? E o que é a tal da conectividade significativa. Como que ela deve ser mensurada num país tão diferente, tão abrangente, com dimensões, né, tão grandes quanto o Brasil. E aí eu quero trazer, eu sou advogada, não vou falar juridiquês, mas acho que um conceito que a gente tem que ter muito claro é o conceito de isonomia. Qual é o conceito de isonomia? Isonomia não é tratar todo mundo igual. Não é assim que funciona. Isonomia é tratar os desiguais de forma desigual. Tratar as peculiaridades, né, das pessoas, dos envolvidos. Então, assim, o que eu quero trazer aqui para debate por que não, e aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, a Telebrás, né, que meu amigo Eliomar sabe melhor do que eu, tem um banco de dados e um conhecimento desses últimos anos. Eu acho que ninguém conhece tanto as escolas brasileiras quanto a Telebrás. A Telebrás conhece as peculiaridades, obviamente a Viasat também conhece, porque é parceira da Telebrás no programa. Mas ninguém melhor do que a Telebrás para conhecer essas peculiaridades e as diferenças e as necessidades de cada escola. Então, o que eu queria trazer aqui para o debate é justamente isso, né? Como fazer o atendimento dessas escolas, quem atender antes. Será que não seria mais crível agora nós atendermos quem não está conectado e nós melhorarmos, talvez, a performance de quem, enfim, já está conectado, mas não nas condições ideais? Será que esse não deveria ser o foco agora? Será que não deveríamos pensar também na questão de educar primeiro, equipar primeiro, entender o que essas escolas efetivamente precisam, antes de você deixar uma conectividade que, às vezes, vai ser superior ao que efetivamente essa escola precisa? A Telebrás sabe muito bem disso, nós sabemos muito bem disso. Há escolas que não têm 20 alunos ou que não têm 15 alunos. A gente sabe que essa é uma realidade do Brasil. Então, seria crível deixar uma conectividade tão alta, contratar, né, uma conexão tão alta, se eu não tenho equipamentos, né, ou se eu não tenho o letramento digital, como muito bem colocou aqui o Eliomar, se eu não capacitei essas escolas e esses professores e esses alunos e os diretores para utilizar toda essa conectividade. Então, assim, o que eu trago aqui, eu acho que algo que a gente deveria discutir muito, como fazer esse gerenciamento e como aplicar a conectividade, né, significativa, que é você atender da melhor forma, com a melhor qualidade e com o melhor custo. Então, acho que é isso que a gente tem que trazer aqui. O momento, eu acho que é realmente de debatermos isso. Eu acho que tem uma entrelinha naquilo que você está falando, e, de alguma maneira, isso apareceu também na fala do Eliomar, que é justamente o contexto da consulta pública, né, do GESAC, que está em curso, termina, se não houver nenhuma prorrogação, quinta-feira, né? Quinta-feira acho que é o prazo. Quarta. Amanhã, então. Se não houver nenhuma prorrogação, o prazo final é amanhã. E, pelo que eu estou entendendo do que vocês estão colocando, foi dado um salto de qualidade nessa consulta para um determinado patamar aí de megabits por segundo que está sendo exigido, que, ainda que o Eliomar tenha chamado a atenção, né, que quando você faz o fracionamento por ponto de presença, isso aí deve sair dos 115 kbps para quanto que você falou? 600 kbps, mais ou menos, né? Acho que está ligado, Eliomar. Você desligou? Alô? Sim, está ligado. Eu tenho colocado no mute.
Ali a projeção, se fizer uma projeção exponencial do histórico, apontaria para cerca de 700 kilobits por segundo, que é uma fração dos dois, que o mínimo que está sendo no termo é 2 mega. Né? Não, nesse termo agora? Nesse termo de consulta é 2 mega de termos efetivos. Sim. Em termos efetivos, sim. Então, se fizesse uma projeção ligando uma linha de tendência exponencial, ali iria apontar para 700. Mas a pergunta o setor de satélites hoje tem capacidade de atender esses requisitos que estão sendo colocados? Pergunta GEO não tem. Pela Telebrás, né? Não sei se o Fábio consegue colocar alguma coisa e a Cláudia. O que está sendo colocado, o GEO não tem, né? Somar todos os satélites GEO, não há capacidade para atender o que está na consulta. Mas a consulta, pelo próprio nome, é uma consulta. Ele está aguardando a contribuição, a nossa contribuição. Porque eu imagino, fica o pessoal, os colegas, de um certo modo, eu sou governo também, o colega fica ouvindo o discurso da conectividade significativa. Não tem, o pessoal do MEC, não tem muita informação do que aquilo significa em termos de consumo de satélite. Existe um marketing muito bem feito e uma venda a R$180 em uma alta capacidade, que não é verdade para escolas, para corporativo, e acho que fica com a impressão que vai custar barato. Então, eu acho que eles premidos pela conectividade significativa, aquele conceito, pediram, o Ministério já faz uma redução, o Ministério das Comunicações já faz uma redução em relação à expectativa do MEC e colocou na consulta pública. Eu acho que cabe a nós alertar, informar o que é que significaria isso, até a incapacidade de atender com satélites GEO. Inclusive uma estrutura que é do próprio governo, né? Então, estou falando do SGDC. Fábio. Deixa... Tá ligado? Alô? Oi. Deixa eu botar minha colher também aqui, né? Quer dizer, é um tema muito difícil assim e sensível, né? Mas eu concordo com o Leomar, eu acho, de novo, né? Eu não tinha visto esse número, mas eu acho que, falando do termo de referência que saiu, né? De novo, que eu acho que está até muito bem elaborado, mas ele faz esse salto, e isso casa com o meu primeiro comentário, lembra quando eu falei da conectividade significativa? É aquele negócio, o ótimo inimigo do bom, né? A gente tem que tomar cuidado, né? E de novo, eu concordo com a Cláudia, de que é melhor você ter mais gente incluída, com uma pequena, com essa conectividade significativa um pouco mais reduzida, do que tentar ter, né, todo mundo com Ferrari, né? Então, assim, o sonho de X, Y e a taxa de contenção que a gente está falando agora, ela realmente aumenta. E eu diria assim, o cliente não deveria nem estar preocupado se tem capacidade ou não. Isso é um outro problema, né, do mercado, como eu falei. A demanda é infinita e o suprimento é finito. Mas, assim, de novo, é questão de custo. Eu acho que o principal problema é que a solução que está sendo desenhada, né, não vai atender o orçamento. E é um problema que o GESAC, o Leomar deve ter vivido isso melhor do que eu, né? Lembrar que o GESAC depende do orçamento dos ministérios. E eu mostrei um gráfico bonito aqui do retorno que dá, o investimento em banda larga e tudo. Mas, como qualquer coisa, né, de governo, né, o investimento vem antes, é uma despesa, e o retorno vem depois, né? É o que a gente tem hoje, está buscando, o país crescer. Então, assim, eu acho que ainda está sendo audacioso, e isso que me preocupa, a mentalidade drivada por onde é fácil você botar, né, mais banda, sem botar um CIR maior e tal, e não vai custar nada, versus um ambiente onde isso vai custar. E vai custar, de novo, não só o preço por ponto, como a incapacidade de atender muita gente. Mesmo a solução, né, que o Leomar... O Thanos aí, que o Leomar comentou, brinca, né? O Thanos vai fazer um instalo e vai resolver tudo. Não vai suportar um tráfego se a gente quiser transformar o satélite em fibra, né? Com os mesmos parâmetros, né? Com os mesmos KPIs. Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que não é realístico no orçamento o que a gente está buscando hoje de atendimento. Posso estar enganado e ter gente que vai fazer, mas é a minha primeira leitura.
Cláudia, a minha leitura das tuas entrelinhas estava certa? Com certeza. Não, com certeza, Samuel. Acho que é exatamente isso que a gente tem que discutir agora, né? Quais são os parâmetros que realmente são adequados para o Brasil, o que a gente deve atender primeiro, quem a gente deve... eu não falo em priorizar, né? Eu acho que priorizar pode até ser complicado, mas onde deve estar o foco agora, né? E eu acredito que realmente a gente tem que otimizar a aplicação do recurso público. Quem sabe equipar as escolas melhor primeiro saber o que temos de equipamentos, capacitar, sabe, os professores, os alunos, os diretores, a escola. Será que eles sabem utilizar? Se eu colocar lá, digamos, aqui, chutando muito alto, 100 megas, seja 60, como está no lote 2 do TR, mas, enfim, coloco velocidades altas, será que vai ser utilizado? Será que é a utilização mesmo boa do recurso público agora, antes de se equipar e saber o que tem lá? E aí, olhando, aí volto na isonomia, né, tratar a peculiaridade daquele estabelecimento, saber o que tem lá, para depois definir a velocidade que vai ser apresentada para aquela escola. Será que não seria dessa forma? Primeiro o diagnóstico e não a fixação da velocidade? Até corroborando um pouco com o seu raciocínio, eu trago o elemento adicional de que ontem foi publicada a pesquisa TIC Educação, né, que é realizada periodicamente, e ela, né, traz uma constatação que a gente já sabia. Hoje você tem no Brasil um percentual bastante elevado das escolas conectadas. Não vou entrar no mérito da tecnologia, porque, inclusive, muitas delas estão conectadas ainda com ADSL de, sei lá, não é nem 1 megabit por segundo na sala da diretora da escola, né? Mas conta como escola conectada. Mas o grande problema não é a quantidade de escolas conectadas em si, que é relativamente alto o percentual, mas é a dificuldade de acesso mesmo. As pessoas não têm dispositivo, ou dentro da escola o Wi-Fi não pega direito, pega só na primeira sala que está do lado do Wi-Fi, não pega na última. Aliás, isso acontece aqui no hotel também, tá? Eu, no meu quarto, não pego Wi-Fi, tá? Enfim, né? Se acontece num hotel desse aqui, imagina numa escola pública, né, no interior do Brasil. Então, existem outras barreiras e outras dificuldades que estão colocadas. Gente, esse painel aqui está rendendo em termos de conteúdo e as apresentações também, mas eu queria abrir para a plateia, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? A gente atrasa um pouquinho o próximo painel e dá um pouquinho mais de tempo para esse aqui, tá? 10 minutinhos só para a gente poder explorar um pouco vocês. Então, se vocês quiserem fazer alguma provocação, por gentileza, sinalizem aqui que a gente encaminha. Mas vamos voltar um pouco, né? Todo problema vem dessa... Vou chamar de moda, porque ela é um fator importante, que é o conceito da conectividade significativa, que é importante você trazer essa ideia e você qualificar o debate da conectividade que você quer ter. A gente promove um evento todo ano, que é o Educação Conectada, um evento que a Teletime promove, e esse debate que a gente está tendo aqui acontece nesse evento também de uma maneira mais ampla, né? Conectividade significativa, ela tem um propósito, que é você conseguir fazer com que as pessoas possam dar uso efetivo para a conectividade que está sendo aplicada. A pergunta que eu coloco para vocês é: como que o satélite, considerando que essa questão da conectividade significativa é um imperativo para as políticas públicas, como que o satélite pode encontrar o seu nicho, encontrar o seu lugar para isso? Porque, obviamente, ele não vai concorrer com a fibra, e talvez o satélite geoestacionário não vá concorrer com o satélite de órbita baixa e não vai concorrer com o satélite de órbita média. Vão ser aplicações aí diferentes. Que, do ponto de vista do setor de satélites, pode ser feito para vocês se colocarem no nicho correto e qualificar essa discussão dentro do conceito de conectividade significativa, onde a tecnologia e o propósito fazem sentido? Fábio? Tinha que começar comigo, né? Não, é que eu te falei, essa pergunta é a pergunta, né, de $1 bilhão por dia, né, Leomar? Mas, de novo, eu acho que, por isso que eu volto àquela preocupação, eu acho que foi muito simplificado o problema, né? Você chegar e dizer, eu quero, por exemplo, 50 megabits por escola, quero latência 40 milissegundos, que latência é algo bastante questionável, né? Bastante discutível aqui de onde está o conteúdo e como é que você... Bom... Então, assim, pelo menos na latência eles foram condescendentes lá, colocaram 900 milissegundos. Você está falando em termos de referência, que eu, de novo, acho que nesse sentido ele foi
generoso. Ele foi generoso. De novo, não é generoso. Eu acho que um ponto que a Cláudia está falando, não sei se ela quer falar, mas eu acho que é importante, às vezes é melhor você ter competição, ter mais de um fornecedor, do que ter algo que você vai comprar de um cara só e você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? É o monopólio. Nós vivemos isso, monopólio de telecomunicações, nós vivemos monopólio privado ainda é pior que o público. Então, parênteses, fechei. Só para dizer, é importante comprador, eu como comprador, quando eu sou, de ter certeza que eu tenho opção, porque não ter opção, eu perco o meu poder de compra. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E aí vem o ponto, volto a dizer, é muito fácil especificar 50 mega, de novo, sem crítica, 10% e tal. Quando eu volto a dizer, né, como usuário lá na minha casinha aerial, eu vivo bem com 10 mega, desde que a CIR seja compatível, tá, a maioria das aplicações. Claro que eu não sou uma escola, claro que a escola tem que ter mais coisa, mas a gente na SES, por exemplo, eu acho que o Leomar vai falar, o Omar vai falar aqui, a gente tem experiência de atender o governo americano e várias localidades, não vou entrar no detalhe aqui, deixar ele apresentar, mas assim, 25 mega com uma contenção razoável na linha que o Leomar agora estava falando, atendem bem. Então, é claro que eu chegar lá com 1 giga e baixa latência, puxa, é muito melhor, mas você pode pagar por isso, quer dizer, é isso que vai pagar, aí vai ter uma escola com 1 giga pagando X, e aí 1000 escolas vão ficar sem serviço nenhum, quer dizer, tem que lembrar esse aspecto de você, eu concordo de novo com a Cláudia, é melhor ter mais gente sendo servida do que poucos muito bem atendidos, mais gente do que mais para os mesmos, né? Então, eu acho que é possível, tem o nicho, e pelo contrário, precisa esse satélite estar aí, porque senão você não vai fazer a universalização que tem que ser feita. E eu acho que tem um aspecto também, a Cláudia levantou isso na fala dela, da experiência que foi adquirida, da logística de você dar atendimento para isso, né? Você atender 25 mil escolas, e aí, Cláudia, você pode entrar na conversa, você atender 25 mil escolas que não estão localizadas, né, aqui na Barra da Tijuca, não estão localizadas, né, no Leblon, não estão localizadas na Berrine, né, estão localizadas em lugares um pouco mais complexos de ser atendidos, não é uma tarefa simples. Fora, equipamento quebra, equipamento é roubado, precisa ser reposto, né, dá pico de energia, o equipamento queima, né, não dá para você mandar um SEDEX para a Califórnia cada vez que esse equipamento tiver que ser reenviado. Como é que vocês lidaram, né? Como é que foi o aprendizado de vocês para atender esses 25 mil pontos que hoje o GESAC atende, que a Telebrás atende, Leomar? E o que pode ser aproveitado desse legado e dessa experiência logística e operacional que vocês criaram ao longo desse período aí, desde 2018? Está ligado. Está ligado, Leomar? Estava no mute. Bom, o Leomar quer emular aqui a nossa experiência de Zoom e Teams, então ele muta o microfone dele aqui, ao vivo. A logística eu estava esperando que o Elton tivesse aqui, que ele tem uma apresentação onde mostra os índios carregando em canoa, carregando em lombo de burro, carregando as antenas. Antenas instaladas em estacas no rio. São três estacas e tem só a antena ali, e o cabo passa pela água e vai para a casa que está ao lado. Então, toda essa logística do norte, a gente sabe que tem região no Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, que se você não for de avião, você pode levar 7 dias para percorrer, 7 ou mais dias para percorrer 300 quilômetros dentro do mesmo município. Tem via, você vai de barco, tira o barco do rio, tem uma cachoeira, tira o barco do rio, põe na segunda seção e segue viagem. Então, toda essa logística, todo esse desafio, a gente acompanha, eu acompanho isso desde que montei a rede do Banco do Brasil, nos anos 90. Mas como espectador, porque quem está fazendo é a Viasat está fazendo, assim como a Promon fez no Banco do Brasil e como a Embratel Star One fez no primeiro GESAC lá de 12 mil pontos que nós contratamos. Então, é um desafio grande, mas quem pode falar com mais propriedade é a Viasat. Não necessariamente, não é o dia a dia da Ô, Samuel, Cláudia, né?
Amanhã, a Juliana Teixeira, que está aqui, a nossa diretora de operações, ela vai trazer aí com detalhes como funciona a operação da Viasat. Mas eu posso te dizer que os desafios são absurdos e realmente gigantes. Nós temos uma rede de distribuidores e uma rede gigante de instalação, de atendimento, para atender a parceria, né, com a GESAC, que foi constituída durante todo esse período. A preocupação, nossos SLAs são bem agressivos no contrato com a Telebrás, então a gente teve que se preparar para isso. E posso te dizer que tem locais que a gente precisa de 5 modais, 4 modais, sabe? São várias estruturas e meios diferentes para você chegar até o cliente final. E, além disso, a Viasat, no atendimento dos seus clientes também, e também da Telebrás, se preocupa extremamente com o consumidor, se preocupa extremamente com o usuário final. Então, assim, nós somos cumpridores da regulamentação, da legislação. Então, nós temos, sim, uma rede de atendimento e de instalação que é extremamente robusta para atendimento tanto da Telebrás quanto dos clientes residenciais. Quando você faz o reporte lá para os Estados Unidos, vocês têm que justificar por que vocês têm uma frota de canoas e um rebanho de jumentos, mais né, ou no menos inventário. Isso. Não, e não sei eu se sinto... o coletivo de jumento é rebanho, mas enfim. Eu sinto decepcionar o Eliomar, porque eu tenho certeza que se o Elton estivesse aqui, ele traria aquelas fotos que ele tem. Eu acho que a Juliana vai fazer isso amanhã. Mas são assim realmente chocantes, são surpreendentes, porque mostram efetivamente, realmente, né, os indígenas carregando as antenas, né, e às vezes jegues e tal e tudo mais, para poder levar isso até o cliente final e fazer a instalação. Perfeito. Última oportunidade para vocês fazerem uma pergunta. Tem uma aqui e uma ali. Ó, o Cristóvão ali quase pulando aqui para fazer a pergunta. Estava achando estranho. Chegou ele. Cristóvão, te barrei. Cadê você? Olha só, eu queria só colaborar com vocês, porque eu participei do primeiro GESAC. E eu queria dizer para vocês que o GESAC, ele é um programa de governo que tem se adequado ao longo dos anos. E, por isso, eu acho que vai continuar se adequando à necessidade do Brasil, porque o GESAC não foi lançado para satélite. Não sei se vocês sabem, mas o GESAC, a primeira licitação do GESAC, em 2002, foi para instalar pontos, quiosques, em rodoviária. E não era para satélite. E nós, da Gilat, na época eu estava na Gilat, nós concorremos com um consórcio de teles, Telefônica e mais algumas outras, junto com a Procomp. Porque o objetivo do GESAC não era conectar a escola, e nem usar satélite. Então, isso é uma história que o Eliomar estava começando ali a falar, mas ele não entrou em detalhe, obviamente, por causa do tempo, mas era isso. E nós ganhamos essa licitação contra tudo e contra todos, porque nós tivemos, inclusive, que ir no Superior Tribunal de Justiça, porque queriam impugnar a Gilat. E nós conseguimos ganhar. E foi por isso que o GESAC tornou-se satelital, porque nós começamos a implantar os quiosques, porque, veja bem, o GESAC, ele pedia para você instalar o quiosque com impressora e com a conectividade, obviamente, e cada cidadão brasileiro, porque GESAC é Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão, e era para ser acesso aos serviços eletrônicos do governo. E o cidadão podia acessar ali para fazer sua carteira de identidade, para fazer alguma coisa, e podia imprimir também. Então, esse era o primeiro edital do GESAC. E nós começamos a implantar os quiosques, implantamos quase 200 quiosques em rodoviárias, no SESC, no SENAC, eram lugares públicos que a gente tinha que implantar. Até que, então, terminou o governo Fernando Henrique Cardoso, entrou o governo Lula, primeiro governo Lula, e parou o programa, não quiseram mais implantações, e quando eles decidiram o que eles queriam, então eles falaram, ó, queremos em escolas, e queremos que ele seja conectado só em escola, porque a gente já tem os computadores, não precisamos que vocês coloquem os computadores nem as impressoras. E foi assim que o GESAC se tornou o que é hoje. Então, ele se adaptou à necessidade do Brasil, e aí, então, daí em diante, veio os outros GESACs e ele continua. Por isso que eu acho, Cláudia, que realmente tem que se adequar, porque não precisava o governo de instalar quiosque em rodoviária, e não funcionou bem aquilo. Mas nas escolas foi uma bênção para o país, e tem sido até hoje. Então, eu acho que esse é um programa que não nasceu para ser satelital,
foi satelital porque a gente lutou para isso, a indústria nossa lutou para isso, e hoje ele é um serviço e um programa, como você mesmo disse, muito bom e um dos maiores do mundo. Então, só queria acrescentar isso. Obrigado pelo testemunho, Russell. Cristóvão? Alô? Eu tenho pergunta de verdade, não vou fazer discurso, não. Pergunta. Eliomar, baseado em que parâmetros você calculou essa falta de capacidade, esse throughput, já que o Fabinho antes falou na franquia, onde a franquia te traz para as suas premissas de cálculo de capacidade um freio, né? Eu quero saber qual foi o, Modcode, se você se baseou em que tipo de premissa, mas a pergunta principal não é essa, não. Será que você já não deu a deixa com SGDC2, que até mudou o nome? Vai ter o segundo SGDC? É pergunta direta e objetiva, sem prosopopeia. Essa é a que eu ia fazer, mas pode fazer, não tem problema. Bom, a Telebrás tem estado conversando com a defesa. De um certo modo, depende da defesa, mas os estudos para o novo, que agora está sendo chamado de SSDC, que é Sistema Satelital de Defesa e Comunicação. Tiraram o geoestacionário do projeto? Tiraram porque está na fase de estudos. Pode ser que seja qualquer coisa. Pode ser um SLDC ou qualquer coisa. Pode ser que seja qualquer coisa, né? SMDC. Então, tirou. Então, pode ser uma parceria com Léo, o lançamento compartilhado, pode ter SGDC. A gente tem estudado, tem Microgel, que é um novo fabricante aí, está se estudando isso. Então, estamos nesse caminho, tá certo? É claro que tem que verificar, tem a questão da soberania, a questão da estratégia e a questão econômica. A questão econômica, os preços do satélite caíram bastante, né? Caíram bastante. Então, só sob o ponto de vista econômico, tem que suar ainda, tem que conseguir reduções de preços na cadeia inteira. Mas tem mais alguma pergunta da plateia? Não havendo, então, eu peço uma salva de palmas para o nosso painel aqui, para os nossos debatedores. Cláudia, obrigado, Eliomar, Fábio.